Fazia um ano que eu não postava um vídeo. Um ano. Fazia um ano que eu não postava um vídeo. Um ano. Não foi falta de ideia. Eu tenho um caderno cheio de ideias. Não foi falta de tempo. Pelo menos não só isso. Foi aquela coisa meio estranha de saber o que a gente precisa fazer e mesmo assim não conseguir fazer. Toda semana eu pensava, essa semana eu volto. Toda semana eu abria o caderno de ideias, olhava e fechava de novo. E a semana simplesmente passava. Até o dia que eu parei de perguntar por que eu não tava postando e comecei a perguntar uma coisa diferente. O que exatamente eu tô esperando, pra voltar? Qual que é a condição que precisa ser perfeita pra eu finalmente fazer o que eu decidi, o que eu quero fazer? Eu já decidi o que eu quero fazer. Qual que é a condição perfeita? E aí que eu percebi que a resposta não tinha nada a ver com o canal, mas tem muito a ver com o que eu consumo, com o que eu faço, com as coisas que eu vejo, com as coisas que eu leio, com as coisas que eu salvo, favorito, mas nunca executo. A gente tá vivendo num mundo estranho. Nunca foi tão fácil acessar conhecimento. Podcast, livro, curso, vídeo, newsletter, para qualquer coisa que você queira aprender ou fazer. E mesmo assim, a sensação que eu vejo nas pessoas e que eu sinto muito em mim mesmo não é de exatamente uma evolução constante, mas sim um cansaço. Como se a gente estivesse correndo numa esteira que vai ficando mais rápido a cada semana que passa. E a gente fica consumindo mais, aprendendo mais ou menos a mesma coisa sempre. E eu fiquei com uma pergunta na minha cabeça. Existe uma diferença entre consumir e aprender? Cada vez mais eu tô tendo a acreditar que sim. E que a gente confunde os dois com uma facilidade muito grande. O problema não é exatamente consumir muito. O problema é o que acontece depois. Quando você termina aquele podcast super inspirador e fecha o aplicativo e tudo continua exatamente igual. Quando você salva algum vídeo pra assistir depois e nunca assiste. Quando você termina um livro inteiro e na semana seguinte mal consegue lembrar do que tava lá escrito. Isso não é aprendizado, isso é consumo. E consumo sem execução é só entretenimento sem culpa. O que tá tudo bem, também é uma opção, mas pra mim isso gera esse desconforto, né? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu aqui no canal. Eu passei dias consumindo conteúdo de fotografia, porque eu tinha tido essa ideia de fazer um vídeo sobre fotos. Vi tutoriais, vi referências, perfis de fotógrafos que eu admiro. Inclusive eu tô bem feliz como o vídeo ficou, mas conforme eu ia consumindo mais conteúdos sobre o tema, eu me sentia mais informado, mais pronto pra começar. Só que aí, os dias foram passando e um dia, sem planejar nada, de manhã, tava fazendo sol, tava uma luz bonita no quarto. Eu simplesmente peguei essa câmera que tá me filmando aqui e comecei a tirar fotos dos meus gatos. Sem tutorial, sem computador aberto do lado, só eu, a câmera e o momento ali com os gatinhos. Eu tirei várias fotos. As fotos ficaram ruins, obviamente. Mas eu aprendi mais naquela manhã do que em dias olhando tutorial por aí. Porque quando você erra de verdade com a câmera na mão, ou seja lá o que você estiver fazendo, no momento real, o erro ele ensina a gente algo que ver, né, nunca vai ensinar. O vídeo diz o que a gente precisa fazer e o erro mostra porque que aquilo não importa tanto. E é aí que eu percebi duas coisas. Eu confundi a sensação de aprender com a aprendizagem de fato. Consumir não é aprender, é ensaiar essa sensação de aprender. Porque a aprendizagem de fato vem na prática, fazer errar, fazer de novo, consistência, testar, né? Como é que tu vai evoluir se tu não testa coisas, se tu não conhece os caminhos errados pra achar os certos? Eu não vou te dar 5 dicas pra você consumir melhor. Não é sobre isso, exatamente. Mas eu posso te pedir uma coisa, só uma, que basicamente é pra mim também. Quando esse vídeo acabar, antes de abrir o próximo, cria alguma coisa.
por você. Não precisa ser bom, não precisa ser publicado, não precisa impressionar ninguém. Só precisa existir. Um texto, uma foto, um áudio, qualquer coisa que não existia antes de você fazer. Porque acredita em mim, você já consumiu o suficiente. Você já tem tudo que você precisa para começar a fazer o que você quer.